O primeiro jogo desse dia foi Marrocos e Croácia, né? As equipes foram confirmadas, e quando tu vai olhar, porra, a seleção da Croácia cheia de figurinha carimbada, Brozovic, Modric, Kramaric, o Lovren, né, que tá com 280 anos, mas tá jogando ainda, Perisic e tal, misturado com alguns jogadores mais jovens como o Vlasic e o Gvardiol, que aqui na stream, aqui na Espanha, tava chamando de Guardiol, era tipo Guardiola sem o A no final, né? Já a seleção de Marrocos, com jogadores um pouco mais desconhecidos, mas claro, com o Ziyech, que esse dia está fazendo gol do meio de campo, com o Mazraoui, lá do Bayern de Munique, o Hakimi do PSG, e pá e tal. Poderia ser um jogo aí que a gente talvez esperasse um pouco mais da Croácia, por ser atual vice-campeã do mundo, né, cara, aquela coisa, mas não foi o que se viu em campo, foi mais um jogo daqueles mais fracos, que a gente se empolgava mais com o que tava rolando na arquibancada do que tava rolando dentro de campo, né, inclusive o pessoal de Marrocos na arquibancada simplesmente meteu o haka, tá ligado? Aquela comemoração que foi popularizada pela Islândia lá na Copa do Mundo, velho? Aquele que eles chegam assim na frente da torcida, começam a bater a palma assim, pá, pá, e aí vai aumentando assim, cada vez mais rápido assim? Foi muito massa aquilo dali. Então eles começaram a meter essa no meio do jogo, tá ligado? Assim, então realmente fazendo um show bonito da seleção do Marrocos. Mas no final das contas a gente foi pro intervalo com 0 a 0 já tava uma indicação de que ia ser um jogo fraco, né? Teve até um pouquinho de emoção no finalzinho do primeiro tempo. Inclusive essa principal chegada do jogo aqui foi uma jogada pela esquerda da Croácia. Botaram no meio o Vlasic cara a cara e o Bono, né? Que eu chamei de Bono sem querer lá no Twitter. O Bono se esticou inteiro fazendo uma... Parece que ele saiu igual goleiro de handebol assim quase, né? E conseguiu tirar essa bola e foi uma bela defesa. E no final das contas, cara... Foi um jogo que me lembrou muito, sabe o quê? Dinamarca e Tunísia de ontem. Era a mesma coisa. Os times, porra, esforçados, muita energia, lutando, batalhando, mas faltando, assim, entrosamento, jogadas, qualidade técnica um pouquinho pra criar alguma coisa além do óbvio, que parece que, assim, o time chega no ataque e perde a bola. Aí o outro time chega no ataque e perde a bola. Aí chega no ataque e perde a bola. Assim, não tinha emoção no jogo, era aquele perde-ganha danado, desgraçado. Muito sem gracinha, vou te confessar que esse aqui foi o primeiro jogo do dia, então pra quem acordou às 7 da manhã, eu já botei até o memezinho aqui pra mostrar pra você daqui a pouquinho, mas bom, foi mais um 0 a 0 já é o terceiro 0 a 0 dessa Copa, sendo que em 2018 a gente teve apenas um, né, então uma diferença brutal de uma Copa pra outra, e se a gente for olhar nas estatísticas, elas não mentem, poucas finalizações no jogo, poucas finalizações certas, e um XG, ou seja, gols esperados, quase zerado para ambos os lados, né? Então foi realmente um jogo fraco aí. E talvez o melhor momento tenha sido esse aqui, ó. Olha que bonito. Arte moderna, né? Uma pintura isso aqui. E o jogo foi tão fraquinho que o Modric foi eleito o melhor do jogo. Eu assisti o jogo inteiro. Eu sou fã do Modric, acho que ele jogou legal. Mas não fez nada demais, não é como se ele tivesse dado vários passes incríveis, criado grandes chances. Não, ele fez o básico do Modric, que é, pô, jogar com classe, errar pouco passe, se movimentar bastante e tal. Ele fez aquele padrão que a gente espera dele, mas nada demais, e mesmo assim ele ganhou o melhor do jogo, porque sinceramente não tinha muito pra quem dar o prêmio de melhor do jogo, né? E foi um jogo fraco, é isso. Aí eu até botei esse memezinho aqui pra gente analisar enquanto o Yuri comenta esse jogo. Você depois de acordar às 7 da manhã pra ver Marrocos e Croácia. Foi assim que tu se sentiu, Yuri, quando tu acordou hoje? Cara, posso confessar, assim, um crime de Copa. Crimes da Copa. Já Dormiu. vou confessar o primeiro. Eu acordei 6h59, sei lá, pra assistir esse jogo, sabe? Porque ontem à noite eu demorei mais pra dormir. Aí acordei, pá, levantei assim, dei aquela espertada, sabe? Aquele pulo da cama. Liguei e digo, bora, vamos ver o Modric, eu quero ver o Modric. Cara, passou uns 15 minutos, eu caí no sono assim, mas num nível. E assim, quando eu acordei, já tava no segundo tempo, eu digo, meu Deus, o que será que eu perdi? Eu perdi os gols. Quando eu vou olhar 0 a 0 Eu digo, não, mas deve estar um 0 a 0 massa. Aí eu abro o Twitter e tá geral, que jogo merda, meu Deus, que jogo horroroso. Aí eu digo, beleza, não perdi nada. E aí aqui a gente tem essa bela estatística aqui que ninguém queria ver, né? Mas basicamente aconteceram 4 empates por 0 a 0 nos últimos 73 jogos de Copa. Sendo que 3 0 a 0 foram nos últimos 2 dias. Porra, cara, inacreditável isso aqui, cara. E até sugeri isso aqui, se liga, o pessoal gostou dessa sugestão, ó. Toda seleção que empatar por 0 a 0 na Copa deveria começar as próximas eliminatórias com menos 6 pontos. Aí eu queria ver se pau não ia comer. Imagina a final do jogo, já tá pensando na Copa que vem, já vou começar as eliminatórias com ponto negativo, irmão.
o bagulho ia ser louco, né? Tinha que meter uma regra dessa aí pra... Ou alguma regra assim, não, quem fizer gol nos últimos 10 minutos ganha um ponto a mais no grupo, sacou? Uma coisa pra incentivar os caras, velho. E vamos pro próximo jogo que foi bem melhor, né? Parar de falar de jogo 0x0, e não é nem 0x0 bom, 0x0 horrendo. Então acabou essa palhaçada aí, vamos pro próximo. E agora sim, velho, agora sim. Alemanha e Japão. Começou o jogo, a gente sabia que a Alemanha era a favorita, mas eles não vêm de bons resultados aí e tal. Então não se sabia exatamente como é que ia ser o desempenho da Alemanha nessa Copa do Mundo. E é muito bizarro porque eles perderam, mas eles jogaram muito bem. Essa é a minha análise, né? Você pode ver que pelos nomes a Alemanha tem jogadores fantásticos, tem o Thomas Müller, o Musiala, entre outros. E o Japão com um time um pouco mais modesto, inclusive com uma zaga bastante envelhecida e veterana, né? De qualquer maneira, antes do jogo, teve uma coisa muito importante que... Por toda aquela questão da proibição das braçadeiras de capitão lá, a Alemanha chegou e meteu a mão na frente da boca como um protesto, dizendo que estão sendo silenciados pela FIFA e pela organização da Copa no Catar. Então eles tiveram bastante coragem de fazer isso aí. E teve até o árbitro indo checar a braçadeira de capitão do Neuer, mano. Tem coisa mais ridícula do que isso, cara. Nunca vi. Sinceramente é um negócio patético. De qualquer maneira, é muito importante notar que a Alemanha fez um grande primeiro tempo, cara. Eles foram pra cima, criaram diversas chances, dominaram a partida quase por completo, né? Inclusive tem essa estatística do WhoScored aqui muito boa. Passes corretos no primeiro tempo. Só os zagueiros da Alemanha, cada um individualmente, teve mais passes do que a seleção do Japão inteira. Então o primeiro tempo foi praticamente todo do Japão, da Alemanha. Mas o Japão também não era tão medroso, de vez em quando eles iam pro ataque. Chegaram até a fazer um gol que deu impedido, né? Então eles não estavam assim totalmente retrancados e sem conseguir fazer nada. Uma vez ou outra eles conseguiram uma escapulida e tal, mas a Alemanha obviamente dominava e poderia ter feito muito mais do que tiveram chances ali, né? Inclusive o jogo vai pro intervalo com um gol de pênalti do Gundogan. A gente tava com a expectativa, eu pelo menos estava, que deixassem o Miller bater o pênalti. Ele não é o batedor oficial, agora que eu lembrei, realmente é o Gundogan, né, que bate pênalti. Mas o Thomas Müller com 10 gols de Copa, a gente tá esperando aí pra saber se de repente ele consegue atingir o nível lá do Fenômeno, do Klose e tal, em número de gols em Copas. E se ele batesse esse pênalti, ficaria mais perto, mas quem bateu foi o Gundogan. E tá aqui, ó, nossos tweets em tempo real, porque falar depois do resultado é fácil, né? Mas a gente tava falando enquanto acontecia, Japão completamente dominado nesses primeiros 45 minutos. E foi o que aconteceu, tranquilo? Só que, cara, voltando pra partida, aí o bagulho ficou louco. Porque, primeiramente, o Japão conseguiu empatar o jogo, né? Numa bola ali que talvez tenha até sido falha do Neuer, porque ele rebate pra dentro da área. E aí o Doan chega empurrando e faz o gol de empate do Japão. E depois, um gol que eu achei um golaço, pra ser bem sincero. Veio um lançamento que, se eu não me engano, é do Minamino pra esse camarada chamado Asano. A piada mais repetida do dia foi: a batata da Alemanha estava assando, e aí ele recebeu o lançamento aqui. E, cara, o domínio dele, eu até fiz um tweet sobre isso e muita gente concordou, né? O domínio dele, cara, ele já domina botando na frente, cara. É um domínio... Porra, não é igual... Tu viu o Batshuayi no final do jogo da Bélgica hoje? Foi dominar todo errado, meter a canela na bola. Dominar uma bola que vem de longe é difícil, velho. E ele não só guardou ela assim pertinho do pé, como ele já botou na frente do Schlotterbeck, que é o zagueirão, que depois colou nele e não conseguiu tirar a bola do cara. O Asano finalizou entre o Neuer e a trave. Tu pode ver por essa foto aqui que o Neuer, não sei muito se é a dele, mano, meter essa aí, né? O bicho fechou os olhos, assim, com medo da bola e até meio que abriu espaço. Tipo assim, a inclinação do corpo dele tá pro lado errado. Ele meio que se inclinou, deixando aberto mais o espaço entre ele e a trave, né? Então alguns disseram que foi falha do Neuer aí. E aí o Japão fez o 2x1, só que depois que fez o 2x1, a Alemanha não conseguiu jogar muito melhor não, cara. Não conseguiu ter aquele volume que tinha tido no primeiro tempo, até os 60 minutos de jogo mais ou menos, né? Então o Japão virou pra cima da Alemanha e ganhou de uma favoritaça que tá perigando pra caramba, porque a Alemanha tem a Espanha pela frente. Daqui a pouco a gente fala da Espanha, né? E a Alemanha tá numa situação muito complicada, muito complicada. Mas vamos lá. É uma loucura essa vitória, porque que é o seguinte, cara. A Argentina, ela fez um primeiro tempo que ela poderia ter goleado, mas no segundo tempo não conseguiu jogar e perdeu o jogo para a Arábia Saudita. Já a Alemanha dominou o cara com muita tranquilidade a maior parte do jogo, né? Então, foi uma virada mágica do Japão, como a gente colocou aqui, porque em pouco tempo eles conseguiram virar o jogo, sendo que a Alemanha tinha feito uma boa partida. A Alemanha estava sendo elogiada por todo mundo. A gente estava no Twitter falando: porra, a Alemanha tá encaixadinha, hein? Tomara que a gente não trome com eles na Copa do Mundo, hein? Então, foi uma vitória absolutamente surpreendente, né, cara? O que tu acha aí? Como você falou, tava geral falando muito bem da Alemanha. Porra, o Musiala, cara, eu acho que hoje foi um dos dias que eu mais vi ele ser elogiado, porque ele realmente tava jogando muita bola.
Musiala, o Gundogan, o Kimmich, o Miller. Não, o O Musiala time tava quase meteu um muito... gol de semi-placa ali, ele driblou uns 4, 5 malucos dentro da área e estou pra fora, né? Sim, uma das melhores chances no segundo tempo da Alemanha. Pouco antes do primeiro gol do Japão, tem um lance que o goleiro Gonda, ele faz 4 defesas num espaço ali de 20, 25 segundos, sabe? É é cabeçada, é chute dentro da área e uma defesa atrás da outra. E aí o que é que acontece? Chega o fatídico minuto em que o Hans Flick decide, não, eu vou mudar. A Alemanha tava jogando pra caralho, tava ganhando de 1-0. Eu não consigo entender o técnico que faz isso, cara. Porque assim, quando você tá ganhando de 2, 3, 4-0 e você, beleza, eu vou rotacionar. Ok, faz sentido. Agora você tá ganhando de 1-0. 1-0. Ah, mas tava dominando. Tava, mas 1-0 é 1-0, cara. 1-0 não ou é ele garantia de identificou nada. que os caras estavam cansados e tinham que sair, ou ele Pô, mas teve um era... pouco de arrogância, eu acho, né? Tipo assim, a gente tá dominando o jogo e eu confio que os caras que vão entrar vão continuar mantendo o sistema e vão continuar dominando o jogo. Só que não foi bem o que aconteceu, né? Exato, tipo assim, essa questão do cansaço poderia ser. Só que ele fez as substituições, que ele tirou o Gundogan e o Miller, que estavam jogando muito bem. Ele fez no 67. Pô, 67 os caras estavam cansados, velho. Eu não acredito que seja. Eu acho que realmente ele pensou, não, o jogo já era, eu vou dar uma rotação aqui, vou testar outros caras ali. Colocou o Goretzka, colocou o Hoffmann. E assim, o Goretzka é um baita jogador, o Hoffmann também é bom, mas... Quando eles entraram, a verdade é que depois que eles entraram, a Alemanha não conseguiu produzir mais nada. A Alemanha não gerou mais nenhuma chance de gol. Aí, minuto 75, sai o gol do Ritz Doan, que inclusive é uma bobeira da Alemanha, né? Porque assim, o Neuer fez uma defesa, bem que ele espalmou para a entrada da área, pro meio da área, mas foi uma defesa bem difícil, porque era um chute bem de perto. Uhum. E aí, o que é que acontece depois que a Alemanha sofre o gol de empate? Assim que a Alemanha sofre o gol de empate, ele tira o Musiala, provavelmente era o melhor em campo, e depois tira o Havertz. O Havertz estava sumidaço, como você falou, ele não joga bem nessa posição de centroavante, né? E aí, beleza, o Havertz ok, mas assim, tirou o Musiala, faltando pouco mais de 10 minutos aí no tempo normal, que eu já também achei errado. Entrou o Füllkrug, entrou o Mario Götze, né? O Götze aí de volta à seleção da Alemanha. A Alemanha conseguiu produzir nada novamente, né? Seguiu sem produzir nada. E aí, aos 83, alguns minutos depois do Musiala sair, sai o gol do Asano, que é o gol da virada. E aí vira aquela loucura, né? O Japão se fechou todinho, os caras da Alemanha começaram a ir tudinho pra cima. Ele coloca até um Moukoko, cara. Cara, eu não consegui entender isso, cara. Ele tirou o Gnabry e colocou o Moukoko nos 90 minutos. O que é que ele quer promovendo a estreia do moleque de 18 anos numa fogueira dessa? A estreia em Copa do Mundo. É um negócio que eu não consigo entender. Ó, ele nem tocou. Cara, ele tocou uma vez na bola, pra não dizer que ele não tocou. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Deram um passo pra ele, ele devolveu, mas enfim, não fez nada no jogo. Não se viu de nada. E acabou que a Alemanha perdeu um jogo que ela jogou bem. Ela produziu, ela poderia ter feito 3, 4 gols. Deu sopa pro azar, como eu falei, muito por causa do técnico, na minha opinião, que fez as substituições erradas. E agora tá aí, novamente no mesmo drama da Copa passada, que é o drama de começar perdendo. Cara, a gente pode ver esse negócio da dominância da Alemanha aqui nas estatísticas, né? Posse de bola 74% da Alemanha, gols esperados 3.27 da Alemanha, 1.42. Tem uma estatística que eu vi, não vou saber da onde que foi agora, mas eu vi no Twitter, que era mais ou menos assim, desde que os dados são coletados, acho que era da Copa de 1966 pra cá, não tem nenhuma seleção que produziu mais de 3 de gols esperados e perdeu o jogo. A Alemanha foi a primeira. Então foi uma vitória bem improvável mesmo do Japão, né, cara? Número de finalizações, passes certos, tudo a Alemanha dominou bastante aqui. Mas teve uns 15 minutos ali que o Japão foi pro ataque 2 vezes, conseguiu fazer os seus gols. E aí já era. E com essa vitória do Japão, quem é que foi eleito o melhor do jogo? Ele mesmo, o goleirão Gonda. 8 defesas, 3 cortes, né? Quando ele sai assim pra cortar uma bola, se antecipar um zagueiro, algo do tipo. Ele que fez realmente aquela sequência de 20, 25 segundos que ele fez 4 defesas seguidas, foi espetacular. E a gente também tem alguns pequenos detalhes aqui, né? Que é o seguinte, o Rudiger é um cara... Eu adoro o Rudiger, cara. Eu adoro... Primeiro que eu acho ele um puta de um zagueiro. Quando a Alemanha tava ganhando o jogo, eu achei que talvez meu voto fosse pra ele de Man of the Match. Segundo, que ele é um cara com muita personalidade. Aí esse maluco foi correr, velho. Eu não posso mostrar o vídeo aqui, mas o Rudiger meteu os pernão pra cima e começou a correr como se fosse uma garça, sei lá o que era aquilo que ele fez ali, cara. Eu adoro fazer isso. E ele foi interpretado como arrogante, né? Tipo assim, ficou brincando, ficou zoando e tal. E esse cara que tá aqui, ó, é o Asano. Aí depois o Asano faz o gol, e aí tem uma foto que eu acabei não pegando,
Que é todos os jogadores japoneses reunidos comemorando e o Rudiger com cara de cu do lado. Aí a galera postou, vai, faz palhaçada agora no jogo, faz, tá ligado? Porque o bicho fez essa, Cara, saiu correndo, ligou uma gazela e aí no final das contas deu ruim. pior que assim, ele já deu entrevista, perguntaram pra ele porque ele faz isso, que ele fez no Chelsea algumas vezes. Ele disse que costuma fazer isso quando o estádio não tá muito animado. Aí ele faz isso pra chamar a atenção, pra ver se a galera, sei lá, acende. Mesmo, nem que seja pra ficar puto com ele, sabe? Mas realmente pegou mal porque ele fez isso e pouco tempo depois, o Japão empatou e depois virou o jogo, né? Foi. E como você falou, tem essa foto que os caras estão comemorando na cara dele. Foi bem massa. Uhum. E aí aqui também tem aqui esse detalhe que os japoneses, cara, todo lugar que eles vão, sempre que tiver alguma coisa envolvida com japoneses, você vai ver um tweet, uma notícia dessa aqui, né? Após a vitória contra a Alemanha, os torcedores japoneses ficaram pra ajudar a recolher garrafa de plástico e limpar o estádio. É um povo muito educadinho, né, cara? Um povo muito massa. A gente já vai falar mais da situação no grupo, porque ela tá extremamente delicada para a seleção da Alemanha. Tá, a gente vai explicar daqui a pouquinho pra vocês aí. Então a gente vai diretamente pro jogo da Espanha agora, falar Espanha 7, Costa Rica 0. Espanha e Costa Rica a gente imaginava, obviamente, que a Espanha fosse ser favoritaça, né? Apesar de que ela também é uma seleção muito renovada. E a Costa Rica, a gente sempre tem aquela lembrança da Costa Rica de 2014, que batalhou, quase foi semifinalista de Copa do Mundo, né, cara? Foi impressionante aquela Costa Rica. E aí a Espanha veio assim a campo, o Luiz Henrique, nosso técnico... A gente botou no Twitter lá, sarado, né? O maluco tem 50 e poucos anos lá, tá no shape, parece um adolescente. Streamer, né? O cara anda de patinete e bicicleta, ele é ciclista e ainda é técnico bom. Tirou o Morata, botou no banco, né? E começou com um time aqui que faz uma mescla muito, muito, muito interessante de jovens e experientes, né? Aspilicueta, Busquets, Jordi Alba, todos os 30 anos pra cima, enquanto Pedri, principalmente o Gavi, o Olmo, o Ferran Torres, muito jovens, né? Então uma seleção bastante misturada e que acabou, olha, dando muito certo, né? Enquanto a Costa Rica veio daquele jeito, o Keylor Navas todo mundo conhece e alguns nomes batidos do passado que jogam até hoje, como, por exemplo, o Joel Campbell, que inclusive acho que jogou muito mal, tava pesadíssimo o Campbell lá na partida, né? De qualquer maneira, logo de cara ficou claro que a Espanha teria muitas chances. O Pedri dá uma bola lá no... Acho que é no Ferran Torres ele perde, ou no Olmo, esqueci agora. Ele deu 2 passes pra 2 gols. Ou pelo menos 2 lançamentos bons, né? Então já tava claro que a Espanha tava conseguindo criar, mas aí quando abriu a porteira, amigo, não saiu mais. Vem uma assistência do Gavi, o Dani Olmo já mata de um jeito. Ele já mata fazendo um giro assim pra cima do zagueiro. E ainda o Keylor Navas cresce pra cima dele e ele dá uma cavada. A cavada do Olmo foi linda, velho. Foi muito bonito mesmo. Depois a gente tem gol aí. Do Ascenso, né? Bola do Jordi Alba. Ele que faz aquela combinação. Cara, aquela combinação Jordi Alba e Messi, né? É tão boa. A gente sabe que no Barcelona o Alba descer pra linha de fundo. Tu sabia que ele ia tocar pra trás e o Messi ia entrar assim, chegando perto da marca do pênalti pra se adiantar e mandar de canhota. E hoje foi mais ou menos assim, né? Com a bola chegando no Ascenso, o Ascenso finalizando. E na minha modesta opinião, o Keylor Navas falhando, tá? Falhando. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Depois teve 3-0, pênalti pra Espanha. Ferran Torres, o craque, bateu e converteu. E aí foi pro intervalo com esses números aqui. Eu vou mostrar os do final da partida, são mais chocantes ainda. Mas imagina um jogo que vai pro intervalo, 85% de posse de bola. Nem na época do Barcelona, do Pep Guardiola, acho que a gente viu umas posse de bola tão altas assim, cara. Impressionante, essa Espanha dominou essa partida do começo ao fim, né? E também tem essa curiosidade, a Espanha é a primeira seleção a abrir 3-0 nos primeiros 30 minutos em jogos de Copa do Mundo, desde a vitória... Deixa quieto essa estatística, ninguém precisa saber, né? Aí depois a gente vai aí pra mais um gol do Ferran Torres, que ficou muito engraçado. Eu vou contar uma curiosidade pra vocês que estão aí, que não me conhecem tão a fundo, assim, não seguem meu Instagram nem nada. Mas eu moro aqui na Espanha, né? Eu jogo uma peladinha aqui perto de casa com a rapaziada lá. E aí esse último final de semana, agora sexta-feira passada, eu fui lá e no real, no time adversário, um camarada perdeu um gol embaixo da linha. Perdeu um gol embaixo da linha, velho. Adivinha o apelido do maluco na pelada? Na hora, ele começou a se chamar Ferran Torres. Devia ser Morata. Começaram a chamar ele de Ferran Torres, velho. Mas enfim, o Ferran Torres, ele chega na frente do gol, ele se atrapalha todo com a bola ali, quase perde, mas ele briga por ela. E aí consegue finalizar e fazer mais um gol da Espanha. Depois Morata, ele mesmo, mete um cruzamento. Cara, o Gavi tava de fora da área, ele manda um chute com o peito do pé lindo, a bola bate na trave e entra, golaço. Golaço mesmo.
E depois ainda tem gol do Soler, uma bola que sobra aqui, o Keylor Navas espalma pra dentro da área, o Soler chega chapando, né? E por último, claro, tinha que ter gol do Moratinha também, né? Como não? Então, cara, acabou um jogo 7-0 e assim, cara, foi um desempenho avassalador da Espanha. Se liga nisso aqui, cara, isso aqui é chocante. Olha a estatística de gols esperados dessa partida aqui, olha, tá aqui no cantinho, ó. 3.53 pra Espanha. Meu irmão, tudo acima de 2,5 pra gols esperados, já um desempenho ofensivo maravilhoso. 3.53 é uma parada grandiosa. Agora, a Costa Rica, 0. Ou seja, você que tá aí me assistindo agora mesmo, parabéns pra você, porque você teve um desempenho nesse jogo, né? Você levou tanto perigo ao gol da Espanha nesse jogo, quanto os jogadores da Costa Rica que estavam em campo, né? Então você lá no seu sofá de pijama, foi tão perigoso pro gol do Unai Simón, quanto os atacantes da Costa Rica. E os números finais aqui, se ligaram, 82% de posse de bola para a Espanha, 17 tentativas a gol, esse aqui é finalizações no total, né, a 0, finalizações certas, 7-0, chutes para fora, chutes bloqueados, tudo, né, a Costa Rica praticamente não jogou, foi um domínio do começo ao fim. Parabéns aí pelo desempenho, pessoal do chat aí, né, e no final das contas, vários jogadores poderiam ter levado o Man of the Match, mas o craque do jogo foi ele, Pablo Gavi, 18 anos, nota 7,5 aqui, ele fez um gol, um belo gol, né? E basicamente ditou o ritmo do jogo, é difícil tirar a bola desse cidadão, cara, 18 aninhos. Ele nem é muito alto, ele é mais baixinho que eu, tenho 1,73 m. Mas tu vê os caras chegando pra tirar a bola dele, ele usa muito bem o corpo, né? Ele joga já como um cara experiente, assim, impressionante. O Gavi e o Pedri também fez uma grande partida, né? E o Gavi, atenção pro dado, hein? Atenção pro dado. Pablo Gavi fez, com 18 anos e 110 dias, se eu não tô enganado, se tornando aí, fez um gol, né? Se tornando aí o cara mais jovem a meter gol na Copa do Mundo desde o Pelé em 58. Exatamente, aquela final em que o Pelé faz aquele golaço absurdo pra cima da Suécia lá, na final de 58. O Pelé tinha 17 anos e um pouquinho menos que 18. E o Gavi agora demorou, né, quase 70 anos aí, mas ele foi o mais jovem depois do Pelé a fazer um gol em Copa do Mundo. Realmente impressionante, né? Um guri muito bom. Hoje os torcedores do Barça, os fãs do Gavi estavam tudo assim no Twitter. Fala dele agora! Fala dele agora! Porque quando ele ganhou o Golden Boy e o Troféu Copa, que são os dois troféus assim mais importantes para jogadores jovens do planeta, o que ele recebeu de crítica, o que tinha gente chamando dele de bagre, falando que os torcedores do Real Madrid falavam que nem se comparava com o Camavinga, por exemplo, né? Galera massacrou o guri e hoje ele teve uma atuação estreando em Copa do Mundo aos 18 anos espetacular, velho. Agora sobre o jogo, cara, assim, você sabe, né? Sempre que tem esse tipo de goleada, esse tipo de diferença de placar, desculpa, a galera costuma focar no time que tomou a goleada. Ah, né? era Costa Rica. Contra esse time aí, meu irmão, é qualquer um. Aí eu pensei, pô, vou dar uma olhada no histórico da Costa Rica nesse ano, né? Ó, em 2022, tá? Não é na história. Em 2022, a Costa Rica já ganhou da Nigéria, empatou com a Coreia do Sul, que vai jogar amanhã contra o Uruguai, ganhou dos Estados Unidos, que empatou com o País de Gales na primeira rodada, ganhou do Canadá, que fez um baita do jogo hoje contra a Bélgica. Então, assim, não é uma seleção horrorosa. Claro que assim, ó, todo mundo sabe que é uma seleção fraca. Poxa, os caras estão com vários jogadores que são veteranaços ou que estão muito ruins, como você falou, o Campbell. Puta que pariu, jogou merda nenhuma hoje. O Brian Ruiz, cara, com 300 anos de idade, entrou lá no segundo tempo pra fazer não sei o quê. O Keylor Navas, cara, ele tava completamente fora de ritmo de jogo. Completamente. Deu pena, não é só moral, jogador velho. de linha. Eu gosto Deu muito pena, dele, não ele é... foi muito mal, velho. Exato, não é só jogador de linha que precisa de ritmo de jogo, cara. O Navas tá encostado no PSG. Porque assim, pra galera que não sabe, na temporada passada, o Pochettino, ele ficava alternando entre o Keylor Navas e o Donnarumma. Nessa temporada, quando chegou o Luiz Campos, o novo diretor do PSG, o Christophe Galtier, o novo técnico, eles definiram que o Donnarumma é titular absoluto. Então só quem joga no PSG é o Donnarumma. É o que acontece, o Navas tentou sair pro Napoli, a negociação melou, o PSG dificultou muito, parece que não queria deixar ele sair, queria ter ele como reserva. E ele tá lá praticamente, sei lá, 5 meses sem jogar. Ele só jogou pela seleção dele nesse segundo semestre de 2022. Então é um cara que tá completamente sem ritmo de jogo. Dava pra ver que ele tava sem ritmo de jogo. Fizeram até uma piada, cara, um meme que eu vi, que ele tá desviando das bolas, pensando que é queimada, tá ligado? Um negócio sacanagem demais com o coitado.
Mas, assim, a Espanha jogou muito, imprimiu o seu jogo, né? Não é qualquer seleção que consegue ter um modelo de jogo, chegar lá e conseguir colocar ele em prática. Tava todo mundo bem, ninguém fez o jogo ruim. O Rodri foi deslocado da posição dele, né? Pra Teve que zaga, né? jogar na zaga. E mesmo assim jogou bem. O Asensio jogou bem. O Asensio, inclusive, que tava jogando de falso 9, né? Que é uma posição que não é exatamente a que ele tá mais acostumado a jogar. Pô, até o Morata entrou e meteu o gol, filho, de perna esquerda. Não, e a O assistência Morata. dele, pô, foi uma baita pro Gavi também, pô. Assistência. Pô, que é isso, cara? E sabe que quando ele deu essa assistência pro Gavi, eu cornetei, né? Porque acho que quem tava na esquerda da área era o Dani Olmo. Aí eu queria que ele tocasse pro Dani Olmo. Aí quando ele deu o balão, eu falei, meu Deus do céu, deixa de ser burro, cara. Aí o Gavi chegou fuzilando, ligar. Eu vou ficar até calado, A velho. galera, mano, Mas qualquer enfim. coisa que o Morata faz, assim, ó, se ele fizer alguma coisa ruim, já era esperado, é um bagre lixo mesmo. Se ele fizer uma coisa boa, eu que não vou elogiar um bagre, né? É assim. É o negócio do Morata, que assim, eu não acho que ele é ruim. Eu acho que o problema do Morata é que ele é meio ruim, meio bom. Então, no mesmo jogo, ele faz lances de bagre e lances de centroavante top. Ele é bizarro, tá ligado? É que nem o Batshuayi, que nem eu falei. Só que o Batshuayi é pior, né? O Batshuayi é Convenhamos e 95% venhamos. bagre, né, infelizmente. Exatamente. O Morata é um híbrido de jogador ruim com jogador bom. Mas a Espanha mandou bem demais, cara. Eu fiquei surpreso. Cara, foi o Marcelo Beckler, jornalista da TNT, que falou isso. E não é normal. O normal dessa Espanha é sempre ganhar no sufoco. 1x0, 2x1, 2x0 no máximo. Então, assim, é uma baita de uma estreia. Tem que ficar de olho nos caras. E acho que, cara, eles ganham muita moral, né? Muita moral pra essa competição. A gente sempre repete aqui nas lives que a Espanha tem conseguido resultados aí, semifinal de Nations, semifinal de Eurocopa, final de Olimpíadas. E agora a situação do grupo, cara, ficou muito complicada pra Alemanha. Pensem comigo. Se a Costa Rica jogar um futebol tão pobre como ela jogou hoje contra a Espanha, é muito possível, eu até diria provável, que o Japão vá ganhar da Costa Rica. Então a chance do Japão chegar a 6 pontos nesse grupo é muito grande. É muito grande, certo? A Alemanha também deve ganhar da Costa Rica. Imagina, deve fazer 3 pontos, né? Então, cara, o que vai acontecer é que a Alemanha vai ter um confronto direto contra a Espanha, que vai ser, assim, absurdo, que se a Alemanha perder, acabou, provavelmente, né? Ou até se empatar, de repente, pode ficar muito complicado. Porque pensa só, se a Alemanha empatar e até ganhar da Costa Rica, ela pode ir a 4 pontos. Sendo que o Japão pode ir a 6. E a Espanha pode ir pra 4 também. Então pode ficar... Cara, é uma situação que assim, ó. Se a Alemanha quiser ficar tranquila, ela tem que ganhar os 2 jogos. Sendo que a Espanha jogou bem, apesar de que eu acho que vai ser um jogo a vera. E detalhe, tem que sempre lembrar, a Alemanha jogou bem hoje também. Se eles não se abalarem psicologicamente, eles podem classificar ainda. Não descartem a Alemanha. Porra, eles jogaram bem. Eles podem ganhar 2 jogos e classificarem. Agora, o Japão, acho que tá com a famosa faca e o queijo na mão, né? Pra fazer 6 pontos, pelo menos, ganhando da Costa Rica aí. E a Espanha cresceu muito, cara. Cresceu muito, que eles venceram de 7x0, viram o principal concorrente no grupo. Perdeu o primeiro jogo pra um adversário que, em teoria, tinha que ganhar. Então o grupo ficou bagunçado de uma forma que, se a Alemanha não se cuidar, ela vai ser eliminada. É maluco isso, cara. Tem totais condições de ganhar da Espanha. Inclusive, se você for fazer um mano a mano ali, provavelmente a Alemanha vai ganhar no X1, né? Se você for comparar os jogadores. Então, assim, o que é que a Alemanha tem que fazer? A Alemanha tem que ganhar da Espanha. E no jogo final contra a Costa Rica tem que entrar pra fazer com a Costa Rica pior do que eles fizeram com o Brasil em 2014. Fazer saldo, cara. Entra lá, ó, vamos fazer saldo. Vamos partir pra cima dos caras, vamos meter gol até não poder mais. E vamos ver o que é que acontece depois. É isso que a Alemanha tem que fazer. Lembrando que o próximo jogo já é Alemanha e Espanha, tá? Então, assim, se a Alemanha não ganha da Espanha na próxima partida que ela vai jogar, se perder, acabou. Se perder, acabou. Se empatar, chega provavelmente, né, pra última rodada com uma chance, assim, de ter que depender de resultados e tal. Uma parada doida, assim, que a gente não imaginava, né? Eles precisavam ter pelo menos conseguido um empatezinho hoje contra o Japão pra eles conseguirem ficar mais tranquilo. Mas enfim, estão bem complicados aí, né? Bélgica e Canadá, porra, a gente vem falando nos últimos dias que Bélgica e Canadá seria o seguinte. Bélgica já com uma geração mais envelhecida e Canadá, pelo contrário, fazendo uma boa campanha, classificando pra Copa depois de 30 e poucos anos, né? Então era um confronto que poderia ser bem interessante. Só que talvez, acho que a galera não imaginava que a Bélgica fosse tão decepcionante e mesmo assim ganhasse o jogo, né? Então foi uma coisa maluca. A Bélgica veio pra campo com alguns veteraníssimos, né? Como Alderweireld, o Vertonghen,
o Witsel, o próprio Hazard já não tá naquela fase toda, né? Que a gente sabe muito bem, aliás, vamos falar com português bem claro, né? O Hazard praticamente não joga mais, né? Mas na seleção da Bélgica ele é titular. Enquanto o Canadá vinha aí com alguns destaques como o Davies do Bayern de Munique e o Jonathan David lá do Lille, né? E aí, cara, se o Gavi bater o recorde aí sendo o jogador mais jovem a fazer gol em Copa do Mundo só depois do Pelé em 58, né? Ou melhor, do Pelé pra cá ele é o mais jovem. O Canadá também teve um recorde, só que do outro lado. De jogador mais velho, com 39 anos, 9 meses e 15 dias. O cara tá quase batendo quarentão, hein? O Atiba Hutchinson, capitão do Canadá. É o jogador de linha mais velho a iniciar uma partida de Copa do Mundo. Não é a iniciar uma partida de Copa do Mundo em 2022. É uma partida de Copa do Mundo em geral. Ele não é o mais velho a jogar na Copa do Mundo, porque a gente teve jogadores que eram mais velhos que vieram do banco, né? Como, por exemplo, o histórico Roger Milla lá com 42 anos. Mas começando, foi ele. Então tá aí, parabéns ao Hutchinson pela longevidade, né, cara? Espero que com 40 anos tá podendo jogar também futebol aí, pelo menos nem que seja na peladinha aqui do bairro. Então, a gente teve aqui um jogo, cara, que inacreditavelmente... Quando eu comecei, cada vez que o jogo passava mais, eu comecei a pensar o seguinte, vê se vocês não concordam comigo aí na sua casa, você assistindo a live. Parecia que a Bélgica tava jogando como aquilo que a gente espera do Canadá, e o Canadá tava jogando como aquilo que a gente se acostumou a esperar da Bélgica. Porque o Canadá era que propunha o jogo, e a Bélgica se defendia. O time bom mesmo em campo era o Canadá. Então parecia que os papéis estavam invertidos, né? O Yuri até botou aqui, ó, cara, que seleção absurdamente pesada essa da Bélgica. O Canadá tá atropelando em todas as jogadas. Sempre vencem os belgas na velocidade. Se fosse um time mais forte, a Bélgica já teria tomado de 3. E realmente o Canadá teve volume de jogo, cara. Os caras muito bem treinadinhos, né? Infelizmente pra eles aí, eles acabaram perdendo um pênalti, né? Que foi marcado aí pra cima contra a Bélgica. E aí foi bater o Alphonso Davies lá do Bayern de Munique. Ele tem poucos pênaltis batidos na carreira. Acho que são 3 pênaltis apenas, se eu não tô enganado, profissional, né? Com o jogo valendo. E, cara, o bicho bateu mal. É aquela coisa, se o Courtois pula pro outro lado, ele faz o gol, ninguém estaria falando nada. Como o Courtois caiu pro lado certo e pegou... O fato é que ele bateu meio mal, né? Bateu ali, não foi convicto, né? Não foi com tanta força, não foi no canto, foi mais ou menos no meio. E o Courtois é um goleiraço pra tu fazer gol nele, mesmo que seja de pênalti, tem que ser uma batida muito mais confiante do que aquilo. Tem que ir pra bola com convicção, mandar no canto. E o Davies, ele não conseguiu fazer isso aí. Oi? Tem uma estatística que o Courtois, ele pegou, parece que 5 de 9 pênaltis que bateram contra ele em 2022. Então, cara, o que aconteceu foi que o Canadá perdeu essa chance, mas eles continuaram criando, né? Só que a Bélgica mandou um lançamento, o Michy Batshuayi, ele mesmo, aquele Batshuayi, tá sempre sumido, rodando entre clubes, aí tá no futebol turco, né? Ele recebeu na frente, mandou de canhota e abriu o placar. Nesse momento, eu juro que eu fiquei puto e feliz ao mesmo tempo. Eu fiquei feliz que eu gosto do Batshuayi. É um figuraça, porra, é um cara que é zoeiro de Twitter, assim, sabe? É um jogador bem humano, assim, cara. Inclusive saiu dançando bem feliz, então eu fiquei feliz por ele. Mas eu fiquei triste pelo jogo, porque, porra, o Canadá tava amassando, velho. Quem merecia vencer esse jogo era o Canadá. Futebol não tem merecimento, a gente sabe muito bem, mas, porra, o Canadá se superando com jogadores ali muito mais limitados tecnicamente do que a Bélgica, fazendo um grande jogo, né? Números do primeiro tempo aqui, cara, se liga só, primeiro tempo, Canadá tentou 14 finalizações e a Bélgica 4. Parece que os papéis estavam invertidos realmente, né? E aí o Yuri botou aqui como finaliza mal essa seleção do Canadá. Porque, cara, time bem treinado. Os caras sabem fazer os seus papéis. Sabem fazer jogadinhas. Conseguem criar chance. Chega na frente do gol. Maluco, era cada isolada, velho. Os caras chutando muito mal, andando pra fora. Cabeçada fraca, cabeçada no meio do gol. O maluco lá teve uma hora que foi finalizar. Foi aquele famoso momento de chamar a propaganda, chamar os comerciais, o cara mandou quase pra fora do estádio. Então, realmente, tecnicamente, nas finalizações eles não estavam bem, o que é uma pena, porque eles criaram pra ganhar esse jogo, velho. Eles criaram pra ganhar, eles foram com vontade, com convicção de que eles podiam e fizeram pra merecer, sabe qual é? E não tá jogando nada. O Yuri cornetou. Eu acho que ele não jogou tão mal, não, cara. A seleção da Bélgica não tava boa, mas quando saiu alguma coisa, era De Bruyne. Puxava contra-ataque, dava umas arrancadas. Eu não achei que ele não jogou nada, não. Achei que ele fez um jogo decente, considerando que a seleção dele não jogou bem, né? Mas no final das contas, não deu pro Canadá. E a gente teve... Eu vi um comentário, acho que foi do Bertozzi, né? O Leonardo Bertozzi, jornalista. Ele falou, bom... Considerando que a Bélgica não jogou nada e o Canadá jogou muito melhor, dá pra dizer que foi mais um resultado inesperado na Copa. Foi mais uma surpresa na Copa, essa vitória da Bélgica, né? E nos números finais aqui a gente pode ver que o Canadá chutou mais de 2 vezes a quantidade de finalizações da Bélgica aí. E na minha opinião, jogou muito melhor, fez por merecer e poderia ter ganhado essa partida. O que tu acha? Cara, eu fiquei pensando, na real, só pra complementar.
Eu saí desse jogo com a seguinte convicção: essa Bélgica não vai longe na Copa nem ferrando. Só se der sorte, igual nesse jogo e em outros jogos também. Né? Ganhar com gol de pênalti, ganhar com gol cagado. Só se o Courtois fechar o gol de forma absurda. Porque pelo futebolzinho mequetrefe que eles jogaram. Até me babei aqui, tô até irritado. Não vão longe, cara. Nossa, que coisa nojenta. Foi muito ruim, cara. Foi muito ruim. Eu também fiquei pistola assistindo esse jogo, só que assim, a Bélgica, ela é meio lobo em pele de cordeiro, né? Porque eu lembro, cara, que em 2018, quando eles fizeram aquele jogo contra o Japão, tava geral dizendo, pô, essa é a forte geração belga. Isso aí não vão a lugar nenhum, não vão chegar em lugar nenhum. E eu mesmo tava pensando isso, né? Os caras foram eliminar o Brasil na fase seguinte. Então, assim, mesmo eles começando a Copa mal pra cacete, jogando merda nenhuma, os caras podem chegar no mata-mata e aprontar, porque eles têm material humano pra isso, né? Não tanto quanto tinham em 2018, mas ainda tem. Agora, assim, sobre o jogo, cara, primeiramente, assim, foi realmente surpreendente o desempenho do Canadá, né? Eu tava esperando que eles iam fazer uma partida boa. Eu até falei ontem que esse jogo eu tava com muita expectativa, porque a seleção do Canadá é interessante. Mas eu não sabia que eles iam jogar tão bem, que eles iam dominar a Bélgica que nem eles dominaram. Realmente só faltou ter um cara ali pra colocar a bola no gol. Porque assim, por exemplo, o Davis bateu o pênalti. Convenhamos, né? O Davis bateu o pênalti porque ele é o melhor jogador da equipe, não porque ele sabe bater pênalti. Ele é, com certeza, o melhor jogador da equipe. O cara é titular do Bayern de Munique, campeão de tudo no Bayern de Munique. Por isso ele bateu o pênalti. Ele não bateu o pênalti porque ele sabe bater, porque ele bateu mal. Agora, uma coisa é importante falar. O Canadá foi prejudicado pela arbitragem nesse jogo. Porque logo no comecinho do jogo, acho que os primeiros 20 minutos, teve um lance em que o Hazard recua uma bola para a defesa, recua mal, a bola fica com o jogador do Canadá e o jogador do Canadá sofre um pênalti. Aí o que é que acontece? Eles deram impedimento. O bandeirinha e o juiz. E o VAR, cri. O VAR não disse nada. Não falou nada. Foi um erro. A bola veio do Hazard, crasso. Então não existe impedimento. Exatamente, porque ele é jogador da Bélgica. Um erro, cara, isso é básico, cara. Isso é básico. Eu até acho que o Courtois provavelmente pegaria o pênalti de novo, porque o Courtois é um filho da puta. É um goleiro desgraçado do cacete, cara. Capaz de ter impacto. Mas é fato que foi pênalti. Aí depois teve outro lance que geral ficou dizendo que foi pênalti também. Eu acho que era mais discutível. Eu não costumo dizer que um time foi prejudicado num lance discutível. Só que esse lance que eu citei não é discutível. Não era impedimento e era pênalti. O cara foi pisado na área. Mas, assim, quanto ao resto do jogo, cara, eu realmente cornetei muito a Bélgica. Falei que o De Bruyne não jogou bem, porque a galera falou, pô, mas ele mandou bola pro Batshuayi, o Batshuayi não joga merda nenhuma, não é nem jogador de futebol. Só que, assim, ele não pode jogar bem só quando ele tem um atacante bom por perto, né? Ele não pode jogar bem só quando ele tem um Haaland, só quando ele tem um Lukaku. Acho que o De Bruyne teve muitas chances de finalizar bem. Isolou a bola, cara. Teve um lance que eu achei muito que lembrou aquele gol que ele fez contra o Brasil em 2018. Ele meio que vai na frente da área, puxando um pouquinho pro lado e tenta a paulada, que em 2018 ele guardou um belo gol, só que hoje ele pegou meio torto, a bola foi muito longe, assim. E fora que ele também tomou umas decisões erradas de passe. Então, por exemplo, tem uma jogada, cara, que o Tielemans tá sozinho na direita. E em vez de ele passar pro Tielemans, ele força um passe no Carrasco totalmente errado. Essa foi bizarra também, cara. Todo mundo... Eu tava em casa, tava tipo... Olha o bicho livre. Eu tava tipo... O passe vai sair o gol, saca? E aí ele tenta o passe pro maluco que tinha dois marcadores em cima. Você nem tá torcendo, mas você fica puto, porque era uma decisão tão óbvia dar o passe no Tielemans, né? E ele não dá. Então, assim, foi realmente uma estreia muito merda da Bélgica. E o Canadá tem chance de se classificar nesse grupo, né? Não é fácil. É Croácia, Marrocos. Vai ser um pega pra capar. Mas tem chance, deixou boas impressões. E a Bélgica é o oposto. Assim, considerando todos os dois jogos desse grupo aqui, eu cravo sem sombra de dúvidas, que o time que jogou melhor futebol foi o Canadá. Entre Marrocos, Croácia e Bélgica. E, sinceramente, cara, a Bélgica cruza com o grupo da Alemanha. Então, vamos supor um caso em que esse time da Bélgica pegue Espanha ou Alemanha no mata-mata. Jogando o que jogou hoje... Não é que não vai passar, vai ser goleado, cara. Se jogar o que jogou hoje contra a Espanha ou contra a Alemanha. Vai ser triturado.